Saber Direito desta semana, o tema é o direito à cultura. Conheça a legislação de incentivo às atividades culturais, os aspectos da economia criativa, a conexão cultura, mercado e Estado, além da lei sobre propriedade intelectual. As aulas são com o professor Caio Chaim. Olá, esse é o programa Saber Direito da TV Justiça, gravado aqui diretamente do Supremo Tribunal Federal, e o tema da aula de hoje é Direito à Cultura. Essa é a quinta aula de uma série que se finda hoje com uma análise mais pormenorizada entre a relação de Estado regulador e cultura, de Estado regulador e mercados culturais. Tudo que a gente construiu ao longo das últimas 4 aulas, de alguma forma, diz respeito, se relaciona e cai nessa que é a discussão que nós escolhemos para fechar esse ciclo enriquecedor de debates relacionados a direito e cultura. Nós buscamos, nesses 5 aulas, tratar de aspectos relacionados à cultura e ao direito que se espalham aí por diversas áreas do saber jurídico, por diversas áreas do saber humano em geral. E agora nós chegamos ao grande finale dessa jornada. Você que acompanhou na TV Justiça ao longo de toda essa semana, esse é o fim das nossas aulas e que também estarão todas disponíveis no YouTube para que você confira na ordem que achar a mais adequada, mas eu recomendo que você veja aula atrás de aula para chegarmos finalmente nessa que é a aula que vai arrematar as nossas discussões. Na primeira aula desse curso, nós tratamos da abordagem constitucional à cultura, mais especificamente da Constituição de 1988 e os direitos culturais no Brasil, a relação entre Estado e cultura, as funções, os deveres do Estado, os princípios constitucionais que regem a ordem constitucional cultural. Na nossa segunda aula, nós tratamos de leis de incentivo à cultura, dos mecanismos de fomento por parte do Estado à cultura, por parte da sociedade civil, por meio desses instrumentos de incentivo fiscal. Na nossa terceira aula, nós tratamos da economia criativa, da formação dos mercados culturais, da análise da cultura sob a perspectiva econômica, para, finalmente, na aula número 4, tratarmos mais especificamente da propriedade intelectual, do direito autoral dentro de mercados criativos, dentro de mercados culturais, para chegarmos, então, à discussão que teremos nessa aula, o Estado regulador e a cultura. Bom, para compreender o direito regulatório e o Estado regulador, nós precisamos antes refletir sobre a relação entre Estado e mercado. O direito regulatório está completamente inserido dentro da relação entre Estado e mercado, esse que é um dos temas centrais de diversas áreas do conhecimento humano e um dos temas mais polêmicos, né, que inclusive dividem as pessoas em torno de suas cosmovisões. O que a gente pode observar é que o Estado moderno tem se organizado em torno de um pêndulo, já desde o século XVII, desde o início do século XVIII, a partir das revoluções constitucionalistas, principalmente, a gente vê um pêndulo entre Estado liberal e Estado intervencionista, uma ideia de abstenção do Estado e uma ideia de intervenção do Estado, esse pêndulo constante entre um modelo de Estado liberal e entre um modelo de Estado social, que são vistos como contrapontos, como versões antagônicas de uma concepção de Estado moderno, né? O modelo de Estado liberal clássico, que é característico do século XIX, né? As revoluções constitucionalistas e o século XIX, principalmente, trouxeram essa crença de que o mercado é um mecanismo de alocação
eficiente de recursos por natureza, ou seja, de que o Estado deveria intervir menos na lógica de mercado, porque o próprio mercado e a própria estruturação mercadológica teria a aptidão de alocar os recursos da melhor maneira, de fomentar o desenvolvimento econômico sob a ideia de que o laissez-faire, a mão invisível do Estado, seriam formas de uma auto-organização, de que o Estado moderno, na verdade, deveria se preocupar exclusivamente a garantir as liberdades individuais, a garantir o direito à propriedade privada, a concorrência, né? E deveria também se focar a arrecadação de impostos, às relações exteriores e aos serviços básicos de interesse geral. Essa é uma concepção de Estado liberal, aí muito característica do século XIX, enfim, e esses fundamentos do Estado liberal foram postos em xeque, foram sendo desgastados ao longo do tempo, em especial no início do século XX, quando nós tivemos uma série de crises econômicas mundiais profundas derivadas do contexto histórico daquela época, a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929, todos esses contextos levaram a uma degradação da lógica de Estado liberal, da lógica de Estado mínimo, que tendeu a migrar esse pêndulo em direção ao Estado social. O Estado social é também chamado de Estado de bem-estar social, welfare state, Estado-providência, État-providence do francês, né, Estado desenvolvimentista, são as visões segundo as quais o Estado ele tem uma função primordial na estruturação dos mercados, na conformação dos mercados, é um Estado intervencionista, é um Estado que participa de forma fundamental na economia, em setores econômicos, por vezes, inclusive, atuando diretamente, prestando serviços, né? Não necessariamente só de uma forma indireta, um Estado que não se furta do seu protagonismo em desempenhar uma função estratégica determinante na planificação setorial aí relacionada ao planejamento setorial, à criação, à coordenação das dinâmicas de mercado para a profusão aí do desenvolvimento econômico. O Estado ele é visto como condutor nesse processo, por isso é também qualificado como Estado desenvolvimentista, e é justamente nesse contexto que surge, a partir ali da década de 30, final da década de 20 do século passado, que surge a concepção de regulação, a concepção do direito regulatório, justamente nesse interim entre a transição do Estado liberal para um Estado de bem-estar social. As crises impostas ao Estado liberal colocaram em xeque as ideias anteriores, né, da mão mínima do Estado, da mão invisível do Estado, do laissez-faire, laissez-passer, do Estado mínimo, enfim, a necessidade de intervenção do Estado sobre os mercados acabou levando à necessidade da regulação, que surgiu, na verdade, né, a regulação ela é um objeto de estudo originário da economia. O direito regulatório é uma área de interesse do direito mais contemporânea e que deriva justamente desses estudos econômicos, dessas teorias econômicas que surgem nesse contexto de ascensão do welfare state, ainda na década de 30, a partir da regulação governamental que seria necessária para garantir o desenvolvimento setorial de alguns setores econômicos e principalmente a efetivação do interesse público. A regulação ela surge como um instrumento voltado à criação de normas, de regras e à fiscalização de setores voltados à materialização de um interesse coletivo. O Estado de bem-estar social acabou, da mesma forma como o Estado liberal, sofrendo desgastes sucessivos e entrou em um período de decadência, resultando aí no seu ocaso
ao fim da década de 70, principalmente, ali no início dos anos 80, na esteira das reformas de Estado que visaram, mundialmente, né, que visaram uma redução do aparato estatal já muito inflado a partir dessa visão de welfare state, de Estado de bem-estar social. Enfim, os maiores representantes dessa nova ideia de Estado liberal vieram principalmente da Escola de Chicago, que resgataram essa ideia de Estado mínimo, resgataram a ideia de que um Estado enxuto seria o mais eficiente e que quanto menos interferência nas políticas econômicas e menos interferência nos setores econômicos, melhor seria o desempenho do Estado. Essas ideias características do Estado liberal lá do século XIX foram resgatadas aí na década de 80 do século XX, sob uma nova roupagem denominada neoliberal, que nós estamos, inclusive, ainda na era do neoliberalismo, talvez já na transição para uma nova etapa, não se sabe se de bem-estar social ou uma nova opção adiante, mas, enfim, o estado de bem-estar social entrou em crise, entrou em decadência, é inegável isso, chegou a um ponto de esgotamento e houve uma transição para essa perspectiva neoliberal, cujo marco principal foi a Escola de Chicago, e na esteira das proposições da Escola de Chicago vieram os governos de Margaret Thatcher no Reino Unido e o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, que acabaram migrando para um ciclo de privatizações, um ciclo de desregulamentação, um ciclo de desregulação, voltando a essa ideia de um Estado abstencionista em contraposição a um Estado intervencionista, que seria o Estado de bem-estar social. Portanto, o direito regulatório ele surge como uma área de interesse, uma área de estudo jurídico a partir da segunda metade do século XX, justamente na esteira da compreensão acerca do que é o processo de regulação, qual é a natureza do processo regulatório, ao que ele se refere, como isso se insere dentro do debate de três poderes, como isso se insere dentro da relação entre executivo, legislativo e judiciário, a relação entre Estado e sociedade, entre Estado e mercado. Então, o direito regulatório tem como principal objeto de estudo a regulação em si, o processo de regulação, que se traduz através da atuação de um Estado regulador, uma nova visão sobre um Estado de natureza administrativa, um Estado que preza pela técnica, pela especialidade, pela atuação perene, pela atuação setorial, pela independência, né, por um certo isolamento político para a tomada de decisão técnica. Essas são as características principais do Estado regulador, que parece ser uma possibilidade entre essas dimensões, entre Estado intervencionista, Estado abstencionista, entre Estado liberal e Estado de bem-estar social. E é o Estado regulador que nós queremos analisar e que nós queremos propor reflexões acerca dessa nova área do direito relativamente contemporânea, que é também muito profícua, que se relaciona com várias outras áreas do direito. Você, estudante, talvez já tenha visto e tratado de direito regulatório relacionado à Agência Nacional de Telecomunicações, ou às águas, ou o transporte, ou energia elétrica, né? Mas há de se lembrar todas essas relacionadas a agências reguladoras, mas uma delas é a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, é uma agência reguladora criada especificamente para regular um setor da cultura. Isso é bastante curioso e vai ser um dos temas dessa nossa aula final, não é? Então, antes de avançar propriamente para a regulação sobre a cultura, nós precisamos tratar mais a fundo sobre o conceito, de fato, do que é regulação. A palavra regulação é plurissemântica, ela possui uma série de sentidos, mas a gente pode dividir em dois básicos que resumem bem o significado da regulação. A regulação, em uma primeira leitura, remete muito à ideia de regulamentação,
né? Inclusive uma palavra bastante similar, mas que possui um sentido diverso. A regulamentação é a criação de normas, é a composição de novos dispositivos normativos, de dispositivos legais, a construção de legislação complementar. Nesse sentido, a regulação é o ato normativo, é o ato de criar normas, e, em geral, é o que as pessoas, a uma primeira análise, podem se referir. A regulação como atividade regulamentadora, de criação de normas, especialmente aquelas normas complementares a uma legislação principal, enfim, a uma Constituição, enfim, seja lá o que for. Em um segundo plano, a regulação diz respeito a todas as funções que o Estado desempenha dentro da sua atribuição de administrador. Então, a regulação diz respeito à fiscalização, ela diz respeito à mediação de conflitos, à busca de soluções, ao acompanhamento de agentes econômicos para a análise setorial e para descobrir problemas setoriais. Enfim, ela diz respeito a um aspecto muito maior do que a regulamentação em si. É uma atividade mais administrativa, é uma atividade de continuidade, é uma atividade de acompanhamento contínuo, perene, técnico. Isso é a segunda dimensão aí do Estado regulador, da atividade regulatória, que também se relaciona com a atividade de fomento, com a atividade de proposição de desenvolvimento econômico. No fim das contas, a regulação econômica tem como objetivo, no fim das contas, a regulação social. E o fundamento principal da regulação é justamente a materialização de direitos fundamentais. Esse é um aspecto muito importante para a compreensão do direito regulatório. Em última instância, a atividade regulatória e o Estado regulador visam criar as condições para a composição de um mercado de direitos. A interferência do Estado no mercado, através da lógica do Estado regulador, se vincula a ideia de que é necessária a composição das condições para um mercado de ampla concorrência, para um mercado que materialize direitos fundamentais, para um mercado que garanta o usufruto e o exercício desses direitos fundamentais pelos múltiplos agentes que compõem um determinado setor, desde produtores a consumidores. Enfim, em última instância, o objetivo de materializar, de proteger os direitos fundamentais em direção à materialização do interesse público. Então, essa é a função primordial da regulação, um mercado de direitos, a materialização de direitos fundamentais, a proteção e a materialização do interesse público. É isso que é o objeto sobre o qual se debruça o Estado regulador, sobre o qual se debruça a atividade regulatória. Então, o Estado regulador é uma forma distinta de relação entre Estado e economia, numa perspectiva de que o Estado desempenha uma função mais gerencial, ela é a coordenadora do ecossistema, ela entende quais são os desafios setoriais, quais são as vontades de cada agente econômico e cria uma arena de condições para que esses interesses se equalizem, todos eles visando a materialização dos seus interesses individuais, é óbvio, mas todos eles abaixo, todos eles tutelados pelo interesse público. Então, é uma interferência direta do Estado, de fato, né? É um Estado que não se furta da sua posição de protagonista na criação de um ecossistema favorável à construção de soluções. O Estado regulador está intimamente ligado à ideia de cooperação social, mas é um tipo de interferência completamente diferente do Estado de bem-estar social, ao mesmo tempo em que se afasta da ideia de um Estado abstencionista que se nega a tratar de problemas de mercado que não sejam falhas de mercado crassas, né? Então, o Estado ele assume um sentido de coordenação, o Estado ele assume essa função de gerente, de coordenador.
o Estado regulador ele tem uma capacidade de responder de maneira dinâmica aos desafios setoriais dentro da perspectiva de agente regulamentador, construtor de normas conexas, né, construtor de normas necessárias a complementar uma determinada regra, uma determinada lei. O direito regulatório e o Estado regulador têm essa aptidão de responder de forma dinâmica a esses desafios, justamente por ter um acompanhamento continuado, especializado, técnico, setorizado sobre um determinado setor da economia. Então, a identificação dos gaps institucionais, dos gaps legais, dos gaps normativos é realizado de uma maneira muito mais eficiente, é realizado de maneira contínua, o que permite a identificação da necessidade de edição de legislação complementar, e essa edição de legislação complementar é muito mais célere, é muito mais efetiva através dessa lógica de Estado regulador do que através dos processos legislativos tradicionais que a gente conhece já a sua morosidade, não é? Então, o Estado regulador, as questões primordiais do Estado regulador a gente já tratou, né? O Estado regulador ele se manifesta de maneiras múltiplas, né? Tanto considerando o seu significado normativo de editor de normas complementares como operacional, essa função mais de coordenador, mas também ganha um caráter mais centralizado ou descentralizado, a depender das circunstâncias. A atividade regulatória pode ser exercida pelo Estado diretamente, por um componente da administração pública direta, ou pode ser também realizado através de autarquias especiais, de agências especializadas dedicadas à regulação de setores específicos. Então, a atividade reguladora é muito ampla, também é um conceito sempre em construção e metamorfose, um vasto número de doutrinadores e de teorias relacionadas ao Estado regulador. E o Estado regulador tem aí se demonstrado como uma nova via para se compreender a função do Estado e para se compreender a forma como o Estado pode agir sobre setores econômicos em benefício do seu desenvolvimento econômico e, em última instância, em benefício do desenvolvimento coletivo. Portanto, o Estado regulador é um fenômeno recente que é responsável por transcender essa visão maniqueísta entre Estado intervencionista, entre Estado de bem-estar social e Estado abstencionista, o modelo de Estado liberal, né? O Estado regulador, ele tem um perfil mais gerencial e não se furta ao protagonismo de coordenador de uma colaboração, de uma cooperação mútua entre Estado, sociedade e mercado, né? Então, um dos aspectos primordiais dentro do Estado regulador é justamente essa ideia de cooperação social, de uma cooperação entre o ente regulador, os entes regulados e a sociedade civil como um todo, aí tudo isso embutido dentro de um contexto de interesses públicos e da efetivação de direitos fundamentais. Por um lado, o Estado regulador ele não interfere nos mercados de maneira direta, como característico antes, né, nos modelos de Estado de bem-estar social, prestando diretamente alguns serviços ou ocupando alguns setores econômicos que não dizem respeito a atividades originárias do Estado, e também, ao mesmo tempo, se distancia do modelo abstencionista, né, que delega a terceiro essa função de catalisador, de realizador do desenvolvimento em um ambiente desregulado. Enfim, o Estado regulador traz para si esse protagonismo. Portanto, o Estado regulador ele tem como principal atribuição, assim como a atividade regulatória, garantir, efetivar os direitos fundamentais através de uma atividade contínua de gerenciamento do setor regulado, dos entes regulados, criando aí um
um substrato para um espaço decisório, um espaço de cooperação social entre todos esses entes voltados ao atingimento do interesse público em ambientes dinâmicos, no qual o acompanhamento dessas mudanças conjunturais é feito de forma constante, é feito de forma especializada, é feito de forma técnica, não é, que adapta as estruturas setoriais à medida em que existe uma demanda por uma reforma específica dentro desse setor. A atividade regulatória é capaz de acompanhar essa demanda de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais célere, correto? Bom, vamos tratar agora da característica do Estado regulador como um Estado administrativo. E para isso a gente tem que analisar a teoria clássica de tripartição dos poderes, não é? Temos aí o executivo, responsável por executar as normas e as políticas públicas elaboradas pelo legislativo, enquanto o judiciário é o responsável por julgar a aplicação daquelas normas em contextos de litígios, na vida real, enfim, para interpretar realmente o conjunto jurídico como um todo, mas não existe uma separação estática e de fato sobre essas três dimensões do poder público. Elas acabam se misturando de alguma forma, inclusive esse caráter tridimensional proposto por Montesquieu não era considerado absoluto nem mesmo pelo próprio autor, que reconhecia que o Poder Executivo, na sua atividade conjuntural de aplicação das normas, uma atividade dinâmica, justamente a atividade que identifica as omissões no momento em que há a execução de uma determinada norma, identifica, se dá conta dos gaps, dos vãos legais que existem e da necessidade de regulamentação complementar, essa noção de que o Poder Executivo também tinha uma correlação com a atividade legislativa já decorre desde o início da teoria de tripartição dos poderes. Agora, a visão do Estado regulador o identifica com o Estado administrativo e com a administração pública que se posiciona de maneira equidistante em relação a todos esses poderes. Então, é como se o Estado regulador fosse uma espécie de quarto poder, um poder equidistante que se vincula à atividade administrativa, à gestão do Estado, que está vinculada mais fortemente ao poder executivo e está embutida, por vezes, dentro da estrutura do poder executivo, mas que exerce funções legislativas, que exerce, por vezes, funções judiciais e que, sem dúvida nenhuma, exerce a função de execução de normas e de adaptação e de construção de normas complementares. É evidente que essa atividade normativa exercida por meio do Estado regulador é conjuntural, ela é subordinada ao princípio da legalidade, não há que se dizer em uma atuação extralegal. Todas as normas e todas as regras editadas por meio do Estado regulador, elas derivam de alguma forma da atividade originária do Poder Legislativo, que não tem capacidade de responder a todas as dinâmicas e a todas as necessidades. Então, o Estado regulador possui como um dos seus principais atributos justamente a característica de um Estado administrativo, do acompanhamento conjuntural aí das normas e do desenvolvimento setorial a partir de uma atividade de natureza múltipla, né? Equidistante dos demais poderes, uma atividade que é normativa e que é fiscalizatória, que é administrativa e que se identifica muito com essa ideia de administração pública técnica especializada, que, enfim, vincula também o direito regulatório a muitas teorias administrativistas que entendem que a figura do administrador é absolutamente essencial
para a gestão pública, né? Muito embora exista aí uma diferença fundamental entre as teorias administrativistas e o Estado regulador, que é o fato de que as teorias administrativistas colocam uma relevância absoluta em cima do administrador, enquanto que o Estado regulador traz uma perspectiva de cooperação social maior, colocando o Estado regulador como uma figura central na coordenação de um processo de cooperação social entre Estado, sociedade e mercado. Uma outra característica do Estado regulador, e essa é um pouco mais recente, é a de Estado regulador como Estado empreendedor, e essa é uma noção que você pode encontrar na brilhante obra O Estado Empreendedor, Desmascarando o Mito do Setor Público versus o Setor Privado. É uma obra da professora Mariana Mazzucato, que foi publicada em 2014, e nessa obra a professora Mazzucato traz alguns questionamentos muito pertinentes sobre quais são as funções do Estado no desenvolvimento de setores que, em geral, não teriam o seu desenvolvimento garantido se não fosse justamente pela ousadia e pela entrada do Estado dentro desses setores. Por exemplo, setores de tecnologia e de inovação. Na obra, a professora trata muito dos mercados mais vinculados à tecnologia, chega a citar, por exemplo, os investimentos realizados pelo Estado americano no desenvolvimento da internet, no desenvolvimento de tecnologias que acabaram resultando no iPhone, enfim, diversos empreendimentos do Estado nos quais, diversos empreendimentos nos quais o Estado acaba se engajando como um sócio investidor. É como se o Estado desenvolvesse uma função que é a de investir para o desenvolvimento de um setor que, em geral, não teria players atuando pelo excesso de risco, pelo elevado risco e o baixo potencial de retorno. É aí que moram realmente as inovações. O Estado, nesse sentido, o Estado regulador é visto como um parceiro na entrada desses setores que representam um elevado risco para criar as condições para o desenvolvimento, para atrair talentos e, nesse sentido, a visão da professora Mazzucato quebra com essa visão quase que maniqueísta entre Estado e mercado versus setor público e privado versus um ao outro. Ela destaca, na verdade, a grande sinergia que existe entre esses dois grandes movimentos e o aspecto de Estado empreendedor, o espírito empreendedor do Estado e a tomada de risco para criar as condições para que novos talentos adentrem, inovem e possam constituir novos mercados, contribuir para a dinamização econômica, o Estado como um parceiro investidor na busca de novos ciclos de crescimento. E essa é uma visão fundamental, porque ela se opõe vorazmente à ideia de que exista uma desordem entre o público e o privado, e é uma ideia essencial para a gente inserir essa discussão toda de Estado regulador dentro da cultura, que é o que a gente quer fazer nessa aula. Então, a gente teve aí uma grande introdução, quase metade da aula, relacionada a direito regulatório, que é uma matéria fabulosa e que também se refere a várias outras áreas. Sem dúvida nenhuma, foi bastante útil a gente tratar de maneira mais detalhada sobre alguns aspectos do Estado regulador, mas agora vamos tratar especificamente sobre Estado regulador e cultura. Nós vamos abordar duas áreas em específico no Brasil que têm uma experiência regulatória curiosa e específica, que são as áreas da música e do cinema. A música através da atuação direta, da atuação da administração pública direta, de um órgão ministerial na atividade regulatória sobre a gestão coletiva de direitos autorais na música, e no caso do cinema, a atuação da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, a única agência reguladora existente para setores culturais no Brasil. Vamos começar então pela análise do setor da música. Na nossa
quarta aula, nós tratamos sobre o sistema de gestão coletiva de direitos autorais. Nós já entendemos que é o processo segundo o qual autores se organizam em torno de uma associação responsável por defender os seus interesses perante a sociedade, através da atividade de arrecadação e de distribuição de direitos autorais. Também falamos lá na nossa aula 4 sobre a criação do ECAD, pela Lei 5.888 de 73, que fundou o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que instituiu um monopólio legal sobre essa atividade de arrecadação e distribuição de direitos autorais por execução pública de músicas, o que acabou ensejando, evidentemente, a criação de um órgão responsável por fiscalizar a atividade do ECAD, que é uma espécie de associação de associações. Todas as associações de gestão coletiva de direitos autorais se vinculam ao ECAD, que é quem executa a atividade de arrecadar e distribuir, e aí sim distribui as cotas de direitos autorais para as associações, para que elas possam distribuir para os seus representados, para os titulares de direitos autorais e conexos. Uma vez que se criou um monopólio legal a partir da legislação de 1973, monopólios, em geral, pressupõem um controle, um acompanhamento por parte do Estado. Por isso foi fundado também, em 1973, o Conselho Nacional de Direitos Autorais, o CNDA, vinculado à época ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura, e que teria por atividade fiscalizar a atividade do ECAD, que teria também a responsabilidade de editar a legislação complementar relacionada ao sistema de gestão coletiva de direitos autorais e a matérias de direito autoral em sentido geral. Muito embora o CNDA tenha sido constituído, sua atuação foi muito incipiente ao longo da década de 70 e da década de 80, e foi extinto o CNDA em 1990, na esteira da reforma administrativa promovida pela gestão de Fernando Collor de Mello, que, enfim, desligou o CNDA sem sem a criação de um outro órgão ou a transferência da competência fiscalizatória e regulatória que o CNDA deveria exercer. Enfim, o CNDA foi dissolvido de maneira súbita e isso acabou criando ali um sistema em que o próprio ECAD era o responsável por regular e por criar normas complementares à legislação que era absolutamente omissa em relação ao sistema de gestão coletiva de direitos autorais, uma legislação muito frágil em relação a uma série de regras de arrecadação, de distribuição, de cotas retidas a título de despesas administrativas. Enfim, isso criou as condições para uma deformação do sistema de gestão coletivo de direitos autorais no Brasil, resultando em uma concentração de poder decisório na Assembleia Geral do ECAD, que era controlada, por sua vez, por grandes gravadoras, grandes editoras que detinham a maior parte da cota de músicas nacionais e internacionais e que, portanto, tinham um poder decisório maior dentro das assembleias, justamente porque as cotas de direitos autorais determinavam um poder de voto. Isso levou à captura da Assembleia Geral por interesses específicos de algumas gravadoras, o que foi mantido pela Lei de Direitos Autorais de 1998. A LDA, ela escolheu, enfim, ela atualizou as normas relativas a direitos autorais e propriedade intelectual no Brasil. É uma excelente lei, mas no que tange a sistema de gestão coletiva de direitos autorais foi muito falha. Ela, inclusive, na verdade, optou por manter a ausência de um ente regulador e um ente fiscalizatório nessa atividade do ECAD. Em 98, então, o processo que já vinha acontecendo desde 1990 foi, enfim, oficializado com uma desregulação sobre a atividade do ECAD e das suas associações. E isso resultou em uma série de polêmicas e uma série de problemas
inclusive em algumas investigações, investigações realizadas por CPIs, investigações realizadas pelo CAD, que chegou a condenar o ECAD e algumas de suas associações por formação de cartel, uma decisão que posteriormente foi revertida na Justiça Comum, mas enfim, houve esse entendimento à época de que havia um acordo para o tabelamento de preços e práticas que prejudicavam a entrada de novos players dentro do mercado, e também a principal investigação, que foi a CPI do ECAD, realizada pelo Senado ali no início dos anos 2010, que se baseou em um caso bizarro de um funcionário fantasma do ECAD que ganhava royalties de mais de R$100 mil por mês pela composição da trilha sonora de Deus e Diabo na Terra do Sol, um dos clássicos do cinema novo. E esse pretenso compositor, que se não me engano se chamava Milton Coitinho, alguma coisa assim, se descobriu que ele não existia e, na verdade, ele era uma pessoa que trabalhava numa distribuidora de bebidas lá do Rio Grande do Sul, enquanto recebia esses direitos autorais em nome dessa pessoa que não trabalhava com música e não trabalhava com direitos autorais no geral. Enfim, a sucursal do ECAD de Belo Horizonte acabava pagando todo mês R$100 mil para alguém que não era definitivamente o compositor daquela obra. Isso saiu em diversos jornais, isso motivou uma CPI no Senado que recomendou uma ampla reforma no sistema de gestão coletiva de direitos autorais, inclusive chegou a opinar pela dissolução do ECAD, mas na verdade, essa movimentação resultou na edição de uma nova lei, a Lei 12.853 de 2013, que recriou um ente regulador à semelhança do CNDA. Essa foi uma lei dedicada à regulamentação específica do sistema de gestão coletiva de direitos autorais, não é? E determinou a criação da Diretoria de Direitos Intelectuais, vinculada ao então Ministério da Cultura, que então existia. A Diretoria de Direitos Intelectuais acabou sendo convertida na Secretaria Nacional de Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual, chamada de SNDAP, né? Também hoje vinculada à Secretaria Especial da Cultura, e que tem como responsabilidade fiscalizar a atividade do ECAD, fiscalizar a atividade das associações que compõem o sistema de gestão coletivo brasileiro. Tem como função autorizar a entrada de novos players no mercado, de novas associações, tem a função de criar as condições para mediação de conflitos, tem poder para sancionar tanto associações, tanto o ECAD, como seus dirigentes, que passaram a responder, inclusive civilmente, penalmente, por atos de sua gestão, uma vez que diversos atos praticados por dirigentes anteriores de ECAD e de associações acabaram por prejudicar a distribuição de direitos autorais. Enfim, funções de nítido caráter regulatório que resgatam essa figura do Estado regulador exercida através de um ente vinculado à administração pública direta, né? A Secretaria Nacional de Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual é vinculada ao Ministério, no caso, no momento em que falamos, ao Ministério do Turismo, e, enfim, é uma atividade que acaba tendo a repercussão, acaba sendo influenciada por humores políticos, como é característico da administração pública direta. Enfim, sempre a secretaria está exposta a um possível
uma possível virada de vento, né, tanto em termos orçamentários quanto em termos de políticas e de escolhas de governo, e aí não nos referimos a escolhas ou políticas, programas de Estado, mas de governo. Enfim, a Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual teve o seu trabalho muito prejudicado em virtude das contínuas transferências, dos contínuos desafios administrativos, muito embora venha desempenhando aí um papel relevante dentro do aprimoramento da gestão coletiva de direitos autorais. Esse é um primeiro exemplo de uma atividade reguladora do Estado brasileiro sobre um setor cultural, no caso a música, no caso um nicho específico da música, que é a gestão coletiva de direitos autorais sobre a execução pública de obras musicais. Essa que é uma atividade que é exercida pelo ECAD, Arrecadação e Distribuição, e que é fiscalizada pela SNDAP, certo? E o segundo caso de regulação de um setor criativo no Brasil é o caso da Agência Nacional de Cinema, uma agência reguladora criada especificamente para um setor cultural. Não é? Nós temos aí cerca de 10 agências reguladoras no Brasil, criadas na esteira da reforma de Estado promovida principalmente pela gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. A Agência Nacional de Cinema foi criada no fim desse ciclo, né, incluída aí nas agências chamadas de terceira geração. Ela foi criada, foi publicada a medida provisória que criou a Ancine alguns dias antes da emenda constitucional que tornou as medidas provisórias, que tornou necessária a análise de medidas provisórias depois de 120 dias da sua edição, não é? E por isso, até hoje, a Agência Nacional de Cinema é regulamentada por uma medida provisória, é a única agência que é regulamentada por medida provisória, o que é uma grande contradição em relação à criação de uma agência reguladora, justamente porque elas são criadas através de lei específica, nunca foi convertida em uma lei de fato, justamente por ter sido publicada um pouco antes dessa emenda constitucional, então ainda respondendo à vigência anterior. E muito se questiona sobre o que é de fato a Ancine, se ela é uma agência reguladora, se ela é mais uma agência de fomento, mas o meu foco aqui no tratamento desse tema é entender a origem do que levou à criação da Ancine. Geralmente, a criação de uma agência reguladora, ela se refere a um setor econômico de imensa grandeza, de imensa complexidade. Por vezes a regulação ela é requerida pelos próprios entes regulados que entendem a necessidade da construção de regras e do acompanhamento do Estado dentro dessa construção de regras, mas não foi esse o caso da Ancine. Na verdade, isso vem de um contexto muito específico que se refere à dissolução de uma empresa pública dentro do setor cinematográfico. Sim, em 1970, em plena ditadura militar, foi criada a Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, uma sociedade de economia mista, com ações majoritárias do governo federal, que tinha por função atuar dentro da cadeia produtiva do cinema, na área de distribuição, principalmente, de filmes, que era, à época, a área mais cara. A distribuição de filmes era muito onerosa, né? A distribuição mundial de filmes requeria, enfim, a circulação de fitas era muito caro mesmo. E, além disso, na área de produção também, a Embrafilme foi muito importante para o crescimento do cinema nacional ao longo da década de 70, ao longo da década de 80, chegamos a ter mais de 30% das bilheterias internas aqui do Brasil voltadas a produções nacionais, ali em 1983, por aí. E, subitamente, em 1990, foi na mesma esteira dos programas do Fernando Collor, na época no Programa Nacional de Desestatização, foi dissolvida, extinta a Embrafilme subitamente, sem nenhum tipo de processo de discussão administrativa, sem a elaboração de uma norma complementar, enfim,
foi realmente, sumiu do mapa em um toque de mágica, uma empresa pública absolutamente essencial para o desenvolvimento do cinema nacional naqueles anos. Uma característica, mais uma vez, que remete à característica desenvolvimentista do Estado brasileiro, não é? Mais uma vez na indução dos mercados e mais uma vez atuando de alguma forma como um Estado empreendedor, no sentido de que entra como um investidor em áreas de risco muito onerosas, que não necessariamente tem como garantir um retorno de lucro, um retorno lucrativo, não é? Então, a dissolução da Embrafilme levou a uma crise brutal dentro do cinema nacional. A participação de filmes nacionais nas bilheterias caiu para 1%, mesmo com a criação de uma lei de incentivo específica para o cinema, a lei do audiovisual, que destaca o cinema longa-metragem de todas as outras áreas da Lei Rouanet, né? A lei audiovisual conseguiu recuperar um pouco, mas foi até a margem de 9,3%, ali até o ano 2000, de participação de cinemas nacionais, de filmes brasileiros no cinema, nas bilheterias nacionais. Enfim, o cinema realmente nunca se recuperou por completo dessa dissolução da Embrafilme. Isso mostra a dependência de mercados criativos da atuação do Estado na sua indução e no seu investimento, e achou-se que a construção de uma agência reguladora seria a solução para atrair o Estado para mais perto da atuação desse setor cultural. Isso, inclusive, foi um pleito da própria classe cultural. O terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, realizado em 2000, foi muito claro nas suas resoluções. Em uma dessas resoluções consta lá que exigia-se a criação de um órgão ligado à Presidência da República que tivesse a aptidão de acompanhar a política nacional de cinema e o desenvolvimento do cinema nacional. Enfim, foi um pleito do próprio setor que acabou sendo alocado ali naquela lógica de agencialização do governo FHC. E por isso surge a Agência Nacional de Cinema, que, muito embora seja uma agência reguladora, não se assemelha tanto com as demais agências que são de infraestrutura, mas se relaciona mais a uma agência de fomento, muito embora tenha, por lei, uma independência orçamentária, uma independência administrativa, que essa é relativa, a independência orçamentária também é relativa, a Ancine, por vezes, depende muito de orçamento federal, não só do Condecine, que é uma taxa que a Ancine cobra sobre qualquer reprodução audiovisual no Brasil, que constitui o seu caixa, além de outros tipos de mecanismos de liquidez. A autonomia administrativa também é afetada pela subordinação do Conselho Diretivo da Ancine ao Conselho Nacional de Cinema, que é composto por ministros de Estado. Enfim, a Ancine acaba sendo esse híbrido, né? Mas que poderia ser uma verdadeira agência reguladora. É curioso que seja uma agência reguladora exclusivamente dedicada a uma área como o cinema nacional, não é? Se a gente for parar para pensar, a música, tecnicamente, talvez a nível internacional, a gente tenha uma relevância muito maior para a música do que para o cinema brasileiro, mas foi criado por causa dessa capacidade de organização de um grupo de interesse que é derivada de um impacto da existência de uma empresa estatal voltada ao desenvolvimento setorial, voltada ao fomento, ao desenvolvimento de um setor econômico criativo no Brasil, com uma empresa criada ainda à época da ditadura militar. Isso é muito curioso. Vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta. O objeto do estudo do direito regulatório é A, o Estado regulador, B, a regulação em si, C, a intervenção do Estado sobre atividades essenciais à sociedade, D, o sistema normativo de setores específicos. E aí, essa aqui a gente falou durante a aula de maneira bem direta. Vamos
ao gabarito, você já tem aí sua resposta. A resposta é a letra B, o objeto do direito regulatório é a regulação em si, é o processo que leva à regulação, que é, em última instância, o exercício do Estado regulador, mas o objeto do direito regulatório, sem dúvida nenhuma, é a regulação em si. Vamos então à segunda pergunta do nosso quiz. O fundamento principal e a razão de ser da regulação é a proteção e materialização de direitos fundamentais, B, a necessidade de atualização contínua de normas e regramentos, C, a importância de controlar mercados e D, impedir a formação de monopólios ou cartéis. Essa é uma pergunta complicada, temos aí potenciais respostas e você, com a sua resposta aí, vamos dar uma olhada se você acertou. Vamos ao gabarito. A resposta correta é a letra A, a proteção e materialização de direitos fundamentais. As demais opções guardam algum fundo de verdade, né? De fato, a necessidade de atualização contínua de normas e regramentos é um dos fundamentos da regulação. A importância de regular mercados é também vital, não necessariamente de controlar. A palavra controlar aqui é um pouco controversa, o que torna essa, dentre todas, a assertiva menos correta. E a letra D, impedir a formação de monopólios ou cartéis, é uma das atividades, é um dos objetivos da regulação, mas, sem dúvida, o fundamento principal e a razão de ser da regulação é a proteção e a materialização de direitos fundamentais. Não há dúvidas. Correto? E vamos, então, para a pergunta final dessa nossa jornada, o último capítulo de Direito à Cultura. Dentre as alternativas abaixo, não é função da Agência Nacional de Cinema Ancine: A, fiscalizar os agentes do setor cinematográfico nacional; B, regulamentar o setor cinematográfico brasileiro por meio da elaboração de normas; C, produzir filmes de longa-metragem para o desenvolvimento do cinema nacional e para sua difusão internacional; e D, fomentar o desenvolvimento do mercado audiovisual. E aí, qual é a sua opinião para essa pergunta? Qual será a resposta? Vamos ao gabarito. A alternativa que representa uma função que não é da Agência Nacional de Cinema Ancine é produzir filmes de longa-metragem. Não. A Agência Nacional de Cinema tem a função de fiscalizar, de regulamentar, de fomentar, mas não de produzir. Ela não é uma produtora, ela não contribui com a produção direta de filmes longa-metragem, por isso é a alternativa falsa. É essa a resposta da nossa última questão do quiz. Beleza? Qualquer coisa, as minhas redes sociais são @CaioCChain e você pode me encontrar por aí, só jogando Caio Chain no Google e buscando falar comigo que a gente troca essa ideia, beleza? Agradeço profundamente a toda a produção do Saber Direito da TV Justiça que me receberam aqui para as gravações, que me convidaram, e fico realmente agradecido com a sensibilidade e com essa proposta de tratar de direito à cultura na TV Justiça, um motivo de grande orgulho na minha trajetória pessoal e espero que possa contribuir para a construção coletiva de saberes relacionados à cultura, principalmente no campo do direito. Certo? Eu fico nessa, até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.